aquele podcast que todo mundo já quer ouvir, já sabe que existe. Ninguém pediu? Não, ninguém pediu, mas eu não tô nem aí. Por quê? Porque agora ele já existe, já aconteceu, já estreou, já está arrasando. Mas hoje o episódio é mais do que especial, porque ele não é com um simples convidado. Ele é com o meu bro. Meu bro por quê? Porque ele é meu irmão, praticamente. É um irmão que a vida me deu. Ele é Rogério Bispo. Palmas para Rogério Bispo. É isso, temos aqui uma plateia. Já disse isso, mas hoje foi mais difícil, porque a gente distribui senhas para as pessoas participarem do programa. Sabe, tipo, quando existia Altas Horas, esses programas assim de audiência. É tipo aqui, é o que acontece aqui, temos que distribuir senhas. Senhas, bro, bem-vindo. Rogério Bispo, mais conhecido por Bro, no meu caso, você não, porque você ainda não é íntimo dele, pode ser que você vire até o final do episódio. Roger, para outras pessoas um pouco menos íntimas, certo? Certíssimo. Vou aqui apresentar com as minhas várias colas, por quê? Porque ele não é apenas essa pessoa maravilhosa que vocês estão assistindo ou ouvindo, porque depende se a pessoa está no YouTube ou no Spotify. Roger é ex-atleta de salto, vice-presidente da Federação Paulista de Atletismo, empresário, sócio fundador da Toro, que a gente vai saber um pouco mais a respeito, mas é uma empresa que promove eventos esportivos em escolas, clubes, SESCs, ativação de marcas para empresas, certo? Ele vai contar um pouquinho mais como o esporte e a música salvaram praticamente a sua vida, certo? Acho que a gente foi um pouco dramático, porque senão nem saímos de casa se não for pelo drama. Acho que é um pouco sobre isso, certo? Acho que é muito sobre isso, né? Muito sobre as oportunidades, né, que eu tive na vida através do esporte e as conexões, as inspirações que eu tive através das músicas que eu ouvia e depois eu aprendi a cantá-las, né? E a desenvolver também ali o talento de alguns instrumentos De compor também, que eu e de sei, Bro. compor Não, também. não venha ser humilde aqui, porque não tem. Aqui você pode ser modesto, só que não tanto. Exatamente, acho que cultura, esporte e arte são simbiose, né? Tá sempre conectado. Então, eu também sou fruto disso. Graças a Deus. Agora, ele está sendo aqui bem modesto, porque não só ex-atleta, porque ex-atleta, eu sou ex-atleta, eu joguei handball, eu fiz artes marciais, eu joguei vôlei, eu nadei, sou ex-atleta. Mas você não é um ex-atleta comum. Você ainda é recordista brasileiro sub-23, quer dizer, atletas abaixo de 22 anos. Esse recorde tem 19 anos. É isso, quer dizer, em 19 anos ninguém superou esse recorde. Como ex-atleta de salto em distância. É isso? Então é aquele que você sai correndo para quem está assistindo vai conseguir talvez visualizar com os meus gestos incríveis. Minha linguagem corporal é maravilhosa. Se você está ouvindo no Spotify, eu vou tentar explicar da melhor forma possível, mas se não, depois você vai no YouTube, porque eu vou colocar, bro, o vídeo de você saltando 8 metros. Aquele vídeo é de 8 metros e 6. O vídeo, aquele do link do YouTube, que é o que eu vou Eu colocar tenho, aqui. Tem vários, tem né? vários. Eu não sei qual que você vai colocar, mas eu tenho um salto de 8,32, que é Pelo o amor. maior Esse é o salto maior salto. esse é o maior salto válido que eu fiz. E o do recorde também tem lá, que é 8,21. Porque, gente, só para vocês entenderem, então, 8 metros e 32 não foi considerado como recorde porque o vento estava num nível que eles consideram que se tem o vento, você tem um impulso teoricamente um pouco maior, é isso? Então, eles não consideram como recorde porque tem um limite ali de quanto o vento pode ter favorecido ou não, alguma coisa Exato. nesse sentido. Eles medem a velocidade do vento a cada salto. Então, se o vento estiver acima de 2,0 metros por segundo, eles já consideram que a gente tem alguma vantagem. Então, no atletismo, você não pode ter nenhuma vantagem. Sim. Então, ele não serve como recorde brasileiro, mas serve como Mas você recorde sal... pessoal. É Sim, uma você marca saltou. validada. No entanto, ela não é validada para recorde.
pessoas. 8,32 m com recorde, sem recorde. 8,32 m. Eu estava fazendo pesquisas para tentar fazer com que as pessoas consigam ter uma pequena noção, porque ninguém vai ter noção disso, exceto você que já saltou isso, certo? Mas assim, a quadra de vôlei, de uma linha a outra linha, a quadra de vôlei, assim, inteira. É isso, é esse tanto que você saltou com uma pequena corrida, 3 impulsos ali, né? Tipo, vocês dão 3 passos de. Não, é o salto triplo. Ah, esse é o triplo, O não é triplo esse, são. Não, o então. meu é um salto só. É É, com um impulso é só? com um impulso só. No Uau! salto triplo, os atletas alcançam mais de 17 metros em 3 saltos. O Não, meu mas, era em um ah, salto, tá, porque aí apenas tem em. 3 passos, né? Você É, tem um que também é único bem. impulso e aí você saltou uma quadra de vôlei inteira, quase, né? Porque é 8,32 m, a quadra de vôlei tem 9 metros, desculpa. Não foi. Foi quase. Foi quase O recorde de uma mundial é linha quase até uma a quadra. outra. O recorde mundial é 8 metros, é quase uma quadra de vôlei completa. O recorde mundial. Com um impulso, você saltou quase de uma linha até a outra de vôlei. São 2 carros, eu estava consultando aqui, quer dizer, mais do que 2 carros enfileirados, quer dizer, não é um do lado do outro, tipo porta com porta. É um com a traseira com a frente do outro, ou uma traseira com a outra traseira, enfileirados. HB20 ou Onix, por exemplo, eles têm 4 metros de comprimento. Então, um atrás do outro, você saltou mais do que 2 carros inteiros de um lado até, né, assim, atravessando os 2 carros com um impulso. Exatamente. Só que não uma vez, né, bro? Foram Você é o vários. brasileiro que mais saltou acima de 8 metros até hoje. Na história. Na história. É uma das façanhas aí Uau! eu me sinto muito orgulhoso, né, de ter feito, de ter sido um atleta constante, né, de não ter feito uma vez, uma única vez, que já é difícil, né, mas você repetir, e é isso que a maioria dos atletas busca hoje em dia, né, essa constância de resultados para te colocar, para te credenciar a almejar os lugares mais altos no pódio. A minha marca, meu maior registro, né, pessoal, 8,32, é uma marca que normalmente é pódio olímpico. Hoje você vê lá um atleta que salta mais de 8,30, ele está sempre próximo da medalha ou no pódio, né? Então, eu tive uma carreira Uau! bem. Tricampeão sul-americano, multicampeão brasileiro. Você competiu em mais de 50 países. Mas agora eu vou usar esse gancho aqui para começar. Vamos voltar, porque isso aqui estamos falando de, graças a Deus, várias conquistas, muita luta e todo um chão para chegar lá, né? Mas então eu quero pegar ou competiu em mais de 50 países, porque você veio de uma cidade chamada Juquiá, né, Vale do Ribeira, que é uma micro cidade, uma das cidades mais simples que tem em São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Exato, é estado de São Paulo. É muito, muito carente. E você chegou. Eu vou só. Falei competiu, mas assim, você conheceu 50 países. Você tem 39 anos hoje, vai fazer 40. Quase Vai 40. é 40, vai chegar no Vou meu time, quarentar bro. 4 décadas de vida, né? É Bastante. isso, graças a Deus. Mas assim, você ainda, se Deus quiser, não está nem na metade da sua vida. Já conheceu 50 países. Quando que aquele menino da cidade de Juquiá achou que um dia fosse possível chegar onde você já, graças a Deus, chegou? E aí eu não vou nem começar ainda nesse momento falar sobre onde, se Deus quiser, você ainda vai chegar. Olha, primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente falar para a sua audiência aqui. O Way Pips, né, que É está aí isso. nascendo já de uma maneira muito interessante, né? Porque no meu caso, eu estou falando com um público que de repente não tem essa conexão com o atletismo, com a força que o esporte tem na vida das pessoas que o praticam, né? Não somente para quem se torna um grande atleta, um atleta de ponta, igual me tornei, mas na importância do esporte na vida, no apoio à educação, né? Que é um alicerce. A educação é o alicerce para tudo, e o esporte, eu sempre falo que
uma das colunas, né, ali É o que que eu acredito ajudam. com certeza, um dos pilares, né? Exato, um dos pilares e que transformam vidas, né? Então, eu fui uma pessoa transformada pelo esporte e mesmo na cidade pequena de 18 mil habitantes, Uau. na região, né, do Vale do Ribeira, que é a região menos desenvolvida do estado de São Paulo, uma região que, né, vive num contexto ali de muita dificuldade, embora nós tenhamos ali uma riqueza natural fortíssima, né? O que tem o que resta de Mata Atlântica no Brasil, a grande maioria está na minha região, então uma biodiversidade incrível. Então eu cresci nesse contexto também de riqueza natural, né? De convivendo e tendo experiências, né? De tudo que o dinheiro não compra. Né? E o esporte foi uma das grandes surpresas na minha vida, né? E que me projetaram para o mundo, né? Projetaram para o mundo. Né? Através do esporte eu tive todas as oportunidades possíveis até hoje, inclusive estar aqui e ter o prazer de falar que sou seu amigo, né? Até te chamo de Cis. A gente vai contar Ah, um pouquinho de como que a é gente isso. chegou nisso, porque o esporte ele te iguala, ele te rompe, ele rompe Barreiras. barreiras, todos os tipos de barreira, principalmente as sociais, né? Então ele te faz mudar, né? Você nasce numa perspectiva de vida que, em certo momento, você acha que você está muito distante de muitas coisas. Então, o esporte ele fez com que eu pudesse escalar, né, na minha vida. E então eu sou muito grato, eu acredito muito na força do esporte, por isso que eu me tornei também um empresário do ramo esportivo, Sim. né? Porque é o que eu acredito, é pelo que eu vivo. E eu tenho muito orgulho de ser de Juquiá, de ter tido a vida que eu tive, de A ter sua nascido na história, família né, que eu bro? nasci, né? Então, eu acho que isso me tornou uma pessoa com lugar de fala, assim, de poder falar sobre experiências, sobre desafios, sobre dificuldades, sobre superação, né? E sobre romper barreiras. Acho que é Mas como basicamente você isso. começou no esporte? Foi por acaso ou foi uma escolha? Porque eu sei que tem, a gente vê sem querer, né? Sem querer não, né? Mas assim, infelizmente o Brasil é um país que foca em alguns esportes, que prioriza ou privilegia as histórias de alguns esportes específicos. Não preciso nem falar do futebol, o vôlei está começando a ficar um pouquinho mais forte. Temos histórias quando está em época de Olimpíadas, de Pan-Americanos, né? Que algumas histórias vêm assim um pouco mais fortes. Alguns atletas por histórias boas ou às vezes ruins, algum breakdown, né? Alguma coisa, alguma história de depressão, de falha, que aí acaba trazendo a história da pessoa infelizmente, no sensacionalismo, né? Enfatiza e a mídia acaba trazendo. Mas, enfim, a gente acaba não sabendo muito sobre outros esportes, outras alternativas, outras escolhas, né? E como que o atleta chega. E aí, às vezes, parece realmente que é por acaso. É porque muitos atletas, eu acho que são escolhidos pelo esporte e às vezes não necessariamente escolhem aquele esporte, aquela modalidade, né? Então, eu lembro que eu participei de uma palestra promovida, não lembro agora exatamente se foi por alguma das empresas que promovem esses esportes, esses eventos esportivos, por exemplo, no SESC, ou se foi pela federação mesmo, mas que foi com aquele atleta paralímpico Petrúcio, se eu não me engano, e ele era jogador de futebol, futsal, não lembro exatamente, e ele foi, não sei se foi chamado por alguém, não lembro exatamente agora os detalhes, mas ele virou velocista paralímpico, e acho que na primeira competição, no primeiro treino, não sei, ele foi recordista assim de cara e ele é acho que um dos maiores campeões paralímpicos, medalhista, enfim, e ele foi realmente escolhido pelo esporte, né? Porque nesse caso foi uma coisa, ele é velocista e foi a carreira dele, assim. Enfim, tudo isso para conversar e para falar como você começou no esporte, bro? Assim, como você começou no salto? É legal, tudo isso que você falou tá muito certo. O Brasil tem essa realidade ainda, né? Muitos de nós, a gente começa quase que por acaso, né? A gente não existe um sistema no Brasil que você começa o esporte na escola, organizado, né? E você vai identificando a sua vocação esportiva Suas e habilidades. direcionado Uhum. para alguma modalidade ou outra, e de você realmente escolher a qual que você
se identifica mais, né? No caso do Petrúcio, o Petrúcio é um dos Ele, maiores atletas da história do Brasil, né? Um chocante. E atleta ele paralímpico, falando é assim, uma coisa incrível. uma história excepcional, né? E no meu caso, primeiro eu comecei no futebol, como a maioria dos meninos É da minha raro, idade. mas acontece muito no Brasil. Porque você é o que você consome o tempo inteiro, né? Futebol, futebol, futebol. É o que te mostra uma realidade, uma possibilidade de ascensão, primeiro social, né? Então isso chama a atenção de todo mundo Meu até Deus. hoje. É o esporte, é a paixão nacional. Então eu jogava futebol e o atletismo apareceu na minha vida através de uma política pública, né? Uma política pública. Então, quando bem desenvolvida, ela proporciona oportunidades. Então, construiu-se uma Vila Olímpica na minha cidade. Uau. Então, antes eu tinha acesso somente ao futebol, né, escolinha de futebol e alguns esportes na escola, que eu tive ótimos professores de educação física, que além da sala de aula, eles se disponibilizavam a dar aula fora do horário escolar. Então, eu ia lá, jogava Valorizem handball. os professores, pessoal. Exato. Então, eles montavam os times da escola e a gente competia ali, isso era muito legal, né? Então, Bacana. eu tive uma educação física de qualidade, mais por conta da iniciativa dos professores do que de realmente ter um programa na escola, enfim. E aí, com essa Vila Olímpica, construiu-se também uma pista de atletismo, uma piscina semiolímpica, né, quadras poliesportivas, e eu era fominha, eu fazia todo tipo de esporte. Que Eu delícia. adorava, jogava Assim que é vôlei, bom. jogava basquete, handball e futebol, futsal, e eu ficava vendo o pessoal treinando atletismo. E eu ficava curioso, falava, acho que eu corro rápido igual esses caras, ou mais que eles, assim. Eu adorava correr, né? Porque as nossas brincadeiras de rua na época era correr. Pega-pega, Pega-pega. esconde-esconde, ajuda-ajuda, apostar corrida, correr de cachorro, solto na rua. Era a minha vida. Tenho um trauma até hoje com o cachorro por causa disso. E o Tutu Lili aqui, ó. E de várias coisas, né? Assim, então, a gente tinha muita brincadeira de rua mesmo. E aí o atletismo chegou na minha vida no início dos anos 2000, né? Então eu vi lá o Julião, que era o cara que me descobriu enquanto atleta de salto em distância. Então eu fui fazer um teste lá no treino de atletismo, né? Ele me via assim, eu era goleiro, ele me via correr mais que todo mundo e tinha uma impulsão grande assim. E aí um dia eu fui no treino, no primeiro treino ele falou para mim assim, eu fiz os testes, ele falou, cara, se você acreditar nisso aqui, você vai ser um dos maiores atletas do Brasil. No primeiro treino que eu fiz. E o Julião, ele é de Miracatu, que é a cidade Essas pessoas vizinha. têm um feeling, né? Tem um olhar, né? Exato. Assim, o cara que é treinador, que é comprometido, que trabalha com isso, enfim, ele tem um olhar, né? Ele tem um olhar clínico que chama, né? E ele foi atleta e ele teve uma jornada no esporte que ele tinha essa especialidade também, ele sabia realmente assim o que ele estava Identificar falando, porque talentos. ele se viu em mim, né? Então ele viu ali um garoto também do mesmo lugar que ele veio, porque embora é outra cidade descolada, assim, menos de 20 quilômetros de distância. E ele trouxe o exemplo dele, falou, olha, eu comecei na escola e fui, ganhei o mundo também, ele foi campeão sul-americano, só que ele fazia salto triplo. E aí eu O triplo é acreditei. o do Thiaguinho, da Gabi. O da Gabi, o do Thiaguinho é salto distância. Ah, também é É, igual. Ah, tá. isso. E aí eu comecei no atletismo, aí logo eu fui competir e eu ganhei minha primeira competição. E o engraçado foi que assim, no futebol a gente sempre ficava jogando na região, assim, sabe? E já era legal, você ia viajar e etc. Aí no atletismo eu já fui para uma cidade mais distante competir. Então para mim já foi uma viagem longa, né? Fui competir em Cubatão. Ficavam umas 3 horas de Juquiá, mais ou menos. Então já foi um barato de ter Saído ali da saído. bolha, né? Aí cheguei lá, ganhei minha primeira competição. E aí eu me classifiquei para uma final estadual que seria em uma cidade chamada Assis, que fica a mais de 600 quilômetros da minha cidade. Uau. E aí eu fui lá e fiquei em segundo lugar, assim, quase ganhei assim,
no meu debut, assim, Aham. como atleta de atletismo, né? E dali em diante eu comecei a ganhar outras competições, comecei a ganhar destaque regional, destaque no estado de São Paulo, até eu me consagrar terceiro colocado, medalha de bronze do Campeonato Brasileiro para minha idade na época, que era Isso até com 17 anos. 15, Não, isso tinha com 15, 16 para 16, 17. 16 para 17, tá. Então, até então eu só jogava futebol e fazia outras modalidades, assim, Uhum. né? E isso foi em 2002. Eu Sim. comecei em 2001, em 2002 já era campeão estadual, já Uhum. era um dos melhores do Brasil. E em 2003 eu vim morar em São Paulo, né? Mas eu quero contar uma outra historinha de como que o Manda. esporte é incrível, né? Nos anos 2000, em 2000 teve a Olimpíada de Sydney. Uhum. E eu vi, né, tinha acabado de construir a Vila Olímpica, Por né? isso até provavelmente a construção, Sim, né? e quem levou a Vila Olímpica para Juquiá foi o Pelé, porque o Pelé, a primeira propriedade que o Pelé comprou com o dinheiro que ele ganhou no futebol foi em Juquiá, Uau. uma fazenda lá, e a gente sempre teve muito orgulho disso, de ó, o Pelé tem casa aqui em Juquiá, Sim. e o Pelé ele era muito próximo da administração pública, principalmente de Juquiá, então ele sempre ia, visitava, e quando ele foi ministro do esporte, ele conseguiu levar esse Esse instrumento, projeto. esse projeto lá para Juquiá e mudou a vida de muitos de nós, né? Então, a gente é muito grato, né? O Pelé, eu tive o prazer de estar com o Pelé em algumas oportunidades, né? Que E legal, bro. isso é uma riqueza. O Pelé é um brasileiro reconhecido no mundo inteiro, né? E E é eu uma tive a oportunidade de semente, sentar com né? ele. Olha que legal. É uma semente que um atleta, um ex-atleta planta numa cidade e que muda potencialmente várias vidas, né? E se você tira proveito, né? Porque isso também é uma outra coisa que a gente conversa com tanta frequência. Eu acho que vale, né, a gente conversar e contar. O Roger é um dos melhores amigos do Tomer, né? Assim, se não o melhor amigo, eu vou falar assim porque eu gosto já de causar intriga, sabe, bro? Porque aí agora eu vou saber quem assistiu, quem não assistiu, pelas mensagens que eu vou receber depois. Não é meu melhor amigo, não é meu melhor O amigo. Tomer, ele é, né, vou puxar a sardinha para o lado do Tomer. O Tomer, ele é um grande amigo, né? Acho que todo mundo que tem a oportunidade de ser amigo dele sabe disso. E não tenho ciúme, mas ele é o meu melhor amigo. Tem que ter ciúme, bro. Se não tiver ciúme, não tá aqui sentado nessa Exato. cadeira. Mas ele é um grande amigo, assim, um irmão, né? E aí, voltando lá rapidinho, só para o pessoal, para não perder. Sim, Então, 2000, Olimpíada de Sydney, eu assisti o atletismo, né? Que sim. nessa época passa todas as modalidades, né? E Uhum. eu vi o Brasil ser medalha de prata no revezamento 4%, né? Com André Domingos, Edson Luciano, Claudinei Quirino e Vicente Lenilson. O Claudinei também tava nesse dia do Era o Petrúcio. Cláudio, era Não é o Claudinei? Claudinho, Ah, é que também outro? estava nesse time de revezamento, ele correu a semifinal. Ah, Cláudio é Roberto Souza, verdade. Robertinho, um beijo para você. Robertinho é um grande amigo. Sim. E então, nos anos 2000, olha lá, eu assisti esses caras sendo medalha de prata com narração do Mas foi Galvão dois. Bueno. Calma, desculpa que eu tô te interrompendo, mas não foi ele que tava, que foi a história que ele contou também nessa palestra? Foi, Não foi que ele foi, contou da foi o medalha que ele Claudinho. não recebeu? Porque ele era reserva, só que ele correu na E aí ele fase de correu e ele ficou de classificatória. receber. É Isso. Aí verdade. depois o Comitê Olímpico Nacional Sim, agraciou ele com a medalha sim, também. sim. 20 anos Ele depois. participou. Uau, sim. E em 2000 eu vi essa conquista, eu assisti a entrevistas dos caras e, poxa, aqueles caras vieram do mesmo lugar que eu. Não da mesma cidade, mas do mesmo lugar, do mesmo lugar de vulnerabilidade social, com histórias até mais desafiadoras do que a que eu estava vivendo. E os caras estavam ali aparecendo para o mundo inteiro, graças ao esporte, com o talento deles de correr. Falei, poxa, cara, que legal. Acho que é uma coisa que eu naquele momento, nos anos 2000, eu não fazia atletismo ainda, mas eu senti que eu seria capaz de fazer aquilo. Sabe quando você tem uma coisa dentro de você? E eu fiquei com isso na cabeça. Aí depois eu comecei no ano seguinte a treinar atletismo, em 2001. Aí 2002, 2001 eu comecei a ganhar as competições. 2002 eu já era um atleta assim da categoria assim, já um dos melhores do Brasil. Em 2003 eu fui morar em São Paulo, Uhum. no projeto Futuro aqui no Ibirapuera. E em 2004
4 anos depois que eu vi aquela Olimpíada, eu estava viajando para a seleção brasileira com esses mesmos caras. Olha que loucura, bro. E, assim, sentando na mesma mesa, comendo com os caras, trocando ideia. E hoje posso falar que eles são meus amigos, assim, e a gente tem uma relação, assim, muito legal, né? Então, olha só como o esporte, ele te aproxima dos seus ídolos, né? Te aproxima Total. dessas histórias e daqui a pouco você também acaba se tornando uma referência. Eu sei que eu sou uma referência também hoje para... A gente falou do Thiaguinho, né? Que acabou de ser campeão brasileiro, campeão do Troféu Brasil. Sim. Ele é um menino que chegou para treinar com a gente. Eu já era um atleta de ponta. Ele chegou ali jovem, né? Jovem, E é. Quantos anos o Thiaguinho tem? o Thiaguinho tá com 33, eu acho. Nossa, ele parece 30. mais novo. É, porque é o Thiaguinho, É né? o Thiaguinho. E tá saltando muito longe ainda. E é legal quando esses meninos vão lá e chegam num nível que eu cheguei e reconhecem assim, falam, poxa, cara, eu me inspirei em você, obrigado pelas coisas que você sempre falou, pelo Mas veja, apoio. você em 4 anos, né, o quanto você construiu, o quanto você avançou, porque pensa, talvez se você tivesse, não em 2000, mas em 2001, descoberto o esporte e não tivesse num ano olímpico e não tivesse caído essa ficha, virado essa chavinha num ano olímpico, num ano em que você foi descoberto de repente, né, assim, dentro do atletismo e também se inspirado naquilo, ou que o Pelé tivesse escolhido outra cidade, ou que aquele projeto fosse plantado em outro lugar. Olha quanta coisa, eu não acredito que nada é por acaso, eu não acredito em coincidência, eu acho que as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, no momento que tem que acontecer, mas olha quantas peças que aconteceram, quantas coisas pequenas, que não zero pequenas, mas assim, quantas peças foram colocadas num espaço-tempo ao mesmo, né? Assim, Sim, e para que a sua história fosse construída, é, né, bro? E eu vou te falar, eu li, eu sempre faço conexões com livros, você sabe disso, que a gente conversa bastante sobre isso. Eu li um livro que chama, acho que é A Grande Magia, se eu não me engano, depois eu pego para mostrar e anoto aqui para as pessoas também, que diz assim: as coisas acontecem num outro universo, ambiente, espaço energético, chame como você quiser. Se você não está aberto a, né, então ele fala especificamente sobre a escrita, né, porque é daquela mesma Elizabeth Gilbert, eu acho que é aquela que escreveu Comer, Amar, Rezar e Amar. Esse assisti o filme. livro é isso. E ela diz assim: o campo das ideias ele está aqui, né? O tempo todo tem ideias acontecendo. Se eu estou aberta, se eu sentei hoje para escrever meu livro, né, como escritora, aquele jabá aqui está aqui, faz parte do nosso cenário. Se eu estou hoje aberta, sentada, estou disposta, não estou me sentindo criativa, mas eu estou aberta, eu sentei para escrever no meu mundo, não do atletismo, mas da escrita e tem uma ideia aqui passando. Ela vai canalizar, ela vai entrar em mim, porque eu estou aqui à disposição, eu estou aberta, eu estou, sabe, preparada para esse momento. Se por acaso eu estou aqui, sei lá, fazendo qualquer outra coisa ocupando a minha mente, se eu não estou disponível para receber essa ideia naquele momento, ela vai passar por mim, ela não está disponível e ela vai entrar na cabeça do Roger, que naquele momento está aberto àquela ideia tá num ócio criativo, tá fazendo qualquer coisa que seja, que ele tá aberto, pode ser que não tá escrevendo, mas ele tá tomando banho, viajando, e ele vai, nossa, eu tive ideia de um livro, e pode ser que ele não seja escritor, e que ele não vá usar a ideia, mas eu desperdicei essa ideia, né? Então, assim, as coisas, elas acontecem na vida e tem peças montadas e apontadas e encaixadas ali, mas eu posso ou não estar aberto àquela oportunidade, eu posso ou não agarrar aquela oportunidade e fazer bom uso ou não daquela oportunidade, certo? Então, acho que assim, você também, graças a Deus, incentivado ou não pela sua família, assim, né, pela situação, pelo momento, precisando de uma oportunidade também para sair daquela vida, porque de repente, se você tem outras coisas acontecendo, talvez o esporte não seja o seu caminho e tá tudo bem, e aí aquilo não vai te chamar atenção. No seu caso, chamou por gostar também do esporte, por estar numa situação vulnerável e que precisa, às vezes, de uma oportunidade para sair ali, né, daquela situação. E aí, né, então, de repente, se fosse 2001 e não 2000, teria chamado a atenção de um jeito diferente? Talvez teria, né?
E aí, em 4 anos, olha o tanto que aconteceu para você estar em outra situação, para você estar em outro momento. Então, coisas que, uau, não sei, eu fico bem emocionada. A gente já conversou disso tantas vezes, né, Bro? Assim, a gente faz churrasco e senta aqui, conversa e fica mirabolando sobre o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, mas sempre me impressiona a forma com a qual você conta a sua história. A gente já falou sobre isso, a gente vai escrever o livro da vida do Roger, vamos escrever esse livro em breve, aguardem, mas para você que não está vendo esse brilho no olhar dele, esse sorriso que ele expressa quando ele conta e ele articula essa história tão bem e tão bonito, assim, o jeito que você conta a sua história, tão inspirador mesmo, Bro, porque assim, é diferente você contar. Eu não sei, é um sentimento que você passa que é diferente de só ouvir o que você tem para Que eu dizer, tenho muito orgulho, sabe? né, É de toda essa isso. Mas trajetória. você transparece isso que vai muito além das palavras. Eu acho que isso, eu sempre te falei isso, e eu acho que agora talvez quem está assistindo consiga ver de um jeito, não sei se quem está ouvindo só consiga ver também, mas acho que sim, porque vai além das palavras. Eu acho isso incrível, assim. É difícil a gente expressar realmente. Então, a gente já tivemos essa conversa muitas vezes, né? Hoje a gente está falando aqui para toda a sua audiência. Sim. Mas eu super à vontade, porque é num ambiente que eu já É em conheço. casa, né? Parabenizo até pela iniciativa, porque é muito legal, né? E isso a gente fica bem à vontade mesmo. E você falou tudo isso, né? E é muito verdade. Isso você falou resumindo, de oportunidade. Quando a oportunidade aparece, né? Você pode aproveitar ou não, mas você teve a oportunidade. Sim. Né? Então, assim, um país grande como o nosso, né, não dá para todo mundo ser jogador de futebol, infelizmente. Dá para todo mundo treinar Infelizmente futebol? também, né, Bro? Porque se todo mundo for jogador, né? Se todo mundo gosta da maçã, o que seria da banana, né? Não Tipo, cabe todo mundo dentro do futebol profissional. E sim. quando tem a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, você tem acesso a diversas modalidades. Então aquilo fica fresco na cabeça de uma criança como eu era, né, de um adolescente já no caso, né? Que a Olimpíada que eu lembro é de 2000. A anterior a ela foi 96 ali, eu, 11 eu anos, não né? tinha nem Mais ou menos, televisão na minha casa em 10, 11. 96, pra você ter ideia. A primeira televisão que a gente teve foi em 97. A gente não tinha E televisão. aí o acesso é diferente, É né? diferente, Hoje eu assim. acho que também é isso, a tecnologia, ela traz também o esporte para dentro de casa de muita gente que antes não tinha A gente, como conhecer, então o né? esporte ele te aproxima, e os Jogos Olímpicos já me aproximou, me deu contato com várias modalidades, né? E o Sim. atletismo fixou muito porque foi muito fácil entender. Eu vi os caras disputando quem saltava mais longe, quem saltava mais alto, quem arremessava um implemento mais longe ou lançava mais longe. São 10 modalidades dentro do Muito simples atletismo, de é isso? entender. Não são 26, São 20? são 26. É um esporte cheio de modalidades. Então, assim, Porque o isso também é muito atletismo. inclusivo, Porque no né? atletismo você via lá. Daqui a pouco você via uns caras arremessando, uns caras mais fortes. Então, o atletismo ele é para quem tá, o gordinho, pro magrelo, para quem é alto, para quem é baixo, Para quem é rápido, para para quem quem é não é rápido, rápido, para quem salta longe, para quem salta alto, para quem. para todas as classes sociais, porque talento não escolhe CEP, né? Então, o atletismo ele tem um estigma de ser um esporte geralmente praticados por pessoas. Você pega lá a história de um atleta, geralmente vai ser quase que um recorte igual, né? O cara veio de uma classe social mais abastada, mais Mais baixa. de baixa renda, né? Uhum. Enfim. Mas não é que isso impede que alguém que está na classe social mais abastada possa fazer. Não, é porque para a gente que veio dessa classe social É ali, só mais acessível mesmo, é né? tudo que a gente tem de repente. Você pode pegar e sair na rua e sair correndo, e você pode saltar em qualquer lugar, e você Exato, pode, quer exato. dizer, O qualquer atletismo lugar. Óbvio que você tem hoje tênis diferente, você tem uma pista diferente, você tem uma Mas você pode tecnologia. fazer descalço. Eu comecei a fazer descalço atletismo. E o atletismo é esporte, eu falo com toda a clareza, com toda a certeza do mundo, é o esporte mais democrático.
porque você não precisa de um equipamento específico para começar. Só precisa ter alguém que te ensine. E eu tive essa oportunidade de ter alguém que me ensinasse, de ter uma política pública. Olha a importância de uma política pública. Uma cidade pequena. Olha, só uma cidade como Juquiá, 18 mil habitantes. Lá na época, lá nos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, tiveram essa visão, e não somente a visão, a ação, de entender que Não o projeto, a execução, falar, né? vamos colocar as nossas crianças, os adolescentes para fazer esporte. E surgiu alguém como eu e tantos outros. A Juquiá Sim, continua produzindo. atletas de Não somente. ponta. Isso é o que menos acontece, porque o maior poder do esporte não é descobrir o talento, de desenvolvê-lo. É de você, através do esporte, você oportunizar que as pessoas transformem suas vidas, construam sua cidadania, porque o esporte ele te ensina um monte de coisas importantes para a vida, né? E a principal delas é você lidar com diversas situações que você vai enfrentar no seu cotidiano. Principalmente assim, hoje as pessoas têm uma dificuldade enorme de lidar com decepção. E no esporte às vezes você vence, às vezes você perde. Com E você tem que desafios, com entender. pressão, Tem hora com que você altos e aprende a consolar um baixos. amigo que perdeu e às vezes alguém Uau! te consola. Você aprende a ter disciplina, a ter objetivo, foco. Algo que a gente já conversou, a ficar longe da bebida, das drogas, Exato, é assim. a ir para o caminho, porque, né, quanta gente já conversou, né, bro, de o quanto o esporte te manteve no caminho certo e não errado, né? Assim, eu tô falando certo e não errado, mas nesse sentido, o quanto você poderia e viu pessoas que infelizmente foram por caminhos que destruíram a vida e o quanto, É, graças a Deus, eu vim desse mesmo lugar, do mesmo lugar que algumas pessoas optam por ir por os caminhos do crime mesmo, né? E aqui eu não estou tentando nem na questão de julgar ou não, cada não um. pelo julgamento, mas Porque é por difícil mesmo, sabe, a situação. destruir a vida mesmo, Eu por conta do esporte, da família também, graças a que eu Deus. tenho, né, uma família maravilhosa, que mesmo diante das dificuldades, sempre valorizaram a honestidade, ao trabalho. Então, não tenho vergonha de falar quando eu falo que com 7 anos de idade, eu comecei a trabalhar para ajudar em casa. Hoje né, as pessoas, trabalho infantil. Cara, se eu não fizesse isso, Não tinha como pagar as eu contas. não ia ajudar a colocar comida na minha casa, a pagar uma Você já foi conta, ajudante de pedreiro, já foi engraxate, vendedor de vendia ambulante com pastel. meu avô, assim, fiz tudo e não deixei de brincar. Eu não era obrigado a fazer isso, mas eu com 7 anos de idade eu tive já a consciência de que se eu ajudasse ali a gente ia passar menos dificuldade, certo? Então eu não estava na rua é, Trabalhando para sua mãe ficar em casa sem fazer nada, né? Tipo, é não, diferente isso, da e situação que a todo gente mundo vê. trabalhava e eu não estava ocioso também, pensando em fazer coisa errada, né? Assim, eu não podia sair de casa, minha família me protegia muito. Minha família é muito religiosa, assim, né? Então, Que religião, meu? são cristãos, né? Pentecostais. Então, assim, a gente ia muito para a igreja, assim, Você e acha que isso ajudou também? muito, porque a igreja ela falava muito disso, de você seguir os ensinamentos, né, bíblicos e etc. Que as dificuldades elas passariam. Então você cresce com aquela fé de que o que você está passando, né, toda aquela Tem um dificuldade tem um motivo. motivo e que você vai superar e etc. Isso acaba ajudando, é um apoio emocional para Sim. milhares de pessoas. E foi o apoio e é o apoio emocional ainda da minha família, é muito conectada com a religião. Eu também sou, embora todo esse contexto do esporte ele me levou, ele ampliou meu campo de visão de tudo, né? Com Ele me ampliou meu certeza. campo de visão de tudo, mas eu sou uma pessoa com uma fé muito grande. Eu diria Graças a que até Deus. inabalável, assim, porque ninguém me falou que é preciso ter fé, que é preciso acreditar que sua vida vai melhorar. Eu vi isso, eu vejo isso todos os dias, né? De onde que quando eu olho para trás, eu vejo de onde que eu vim, né? E eu falo com muito orgulho, assim, e agradeço a Deus pela oportunidade de ter passado tanta dificuldade na vida e poder falar hoje para alguém que está passando por alguma dificuldade, para cara, vai passar. Aquele brasileiro que fui criado sem pai, sem a presença do pai, né? Meu pai separou da minha mãe
ele tinha 6 anos, ele se ausentou por fui vê-lo de novo com eu tinha 21, Uau. né? Então assim, a gente foi morar Bem com aquele meu estereótipo, né? morar com meu avô e com a minha avó, meu avô e minha avó moravam numa área de risco, que é o Morro da Vila Sanches, né? Uma área que é de risco mesmo, quando chovia assim, é uma área de Desabamento, deslizamento, já teve casa deslizamento. destelhada por vento, chuva, enfim, estrada, esgoto a céu aberto, assim, insalubre total, assim, sabe? Perigoso. E ainda era um bairro que tinha mais problema com questão de tráfico de drogas, de criminalidade, assim, né? Mesmo uma cidade sendo pequena, era dali que então eu estava exposto a tudo isso todos os dias, né? E mesmo assim, a maioria de nós, né, não se tornou criminoso. Né? É importante falar sobre isso, né? Então, é por isso que a gente Não é sobre o lugar, né? É sobre a criação, é sobre as oportunidades, é sobre muito mais, né? sobre as pessoas valorizarem o trabalho, né, por mais simples que seja, para terem uma oportunidade de primeiro de subsistência, né, porque a palavra é essa mesmo. Né? Hoje eu entendo que ter dignidade é muito além do que você ter dinheiro somente para você comer, pagar uma conta básica, sabe? E a gente agradecia quando conseguia, sabe, fazer a compra do mês e comer. Assim, eu lembro o quanto que era difícil também às vezes. E aí eu não estou falando no sentido de ninguém ficar com pena, com dó, Não, etc. é uma É realidade, é realidade, a assim, realidade de muitos mesmo a brasileiros, gente se né, bro? esforçando muito na época, assim, a gente tinha uma família grande, assim, todo mundo trabalhava um pouco assim. Cara, a grana era tão curta que às vezes a gente tinha, sei lá, fornecimento de energia cortado, porque como que era a vida assim? É, 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 quem ainda tem gente que vive, muita gente que vive nesse contexto ainda no Brasil, Sim, infelizmente. Você paga sempre a conta de luz mais atrasada, porque para não cortar, né? geralmente a empresa corta quando atrasam 3 contas, né? Então a gente sempre ficava ali naquele equilíbrio, aí tinha mês que não dava. Então a prioridade um era o quê? Comer. Então, vez ou outra, pô, cortava energia, assim. E aí era uma correria, né? Você vai, pega com outra. E aí aquele senso de comunidade que tem também nesses lugares é incrível, sabe? Da pessoa ter nada e ela Sim, dividir com dividir você mesmo aquele assim. nada. Então eu cresci com isso e eu tenho muito isso dentro de mim, assim, sabe? Quando eu me tornei atleta, eu tive patrocínio das principais marcas esportivas. Era normal para mim, sei lá, eu ganhava 10 pares de tênis. Eu falava, cara, eu vou usar aqui 3 pares, 4 pares e vou ajudar alguém. Então eu sempre doava, assim, isso tá dentro de mim, Isso são porque valores, né, bro? Isso é uma coisa que você cresce, você aprende e você só tá dentro de você, porque né? alguém me deu. É muito genuíno, alguém me deu e não me pediu nada em troca, sabe? Eu tenho um amigo Lindo isso. assim, de Juquiá, pô, o cara treinava com a gente, era um pouco mais velho, o Pio. Cara, esse cara, ele tinha um emprego lá, nos primeiros salários que o cara pegou, eu treinava descalço. Ele comprou um tênis para mim novinho, cara. Assim, e não era barato. E aquilo eu nunca esqueci. Depois eu tive a oportunidade de retribuir, assim, Graças a Deus. aquilo lá, mas o cara nunca me pediu nada, sabe? Mas, então, eu me tornei um grande atleta não por conta das dificuldades que eu tinha, mas por conta de um monte de Su- pessoas que me ajudaram, E superações, de né? pessoas que acreditaram, de empresas que acreditaram no meu talento e que investiram em mim. Com Eu certeza. saltei 8,32 não foi porque eu era pobre, cara, cresci sem pai, não, foi porque eu tinha talento, eu acreditei no meu talento, eu me dedicava, eu treinava pra caramba e tinha pessoas Que estavam junto com você nesse sonho, nessa eu crença fui e aquele tudo isso. moleque pobre e tal, mas quando eu descobri o meu talento, graças a uma política pública, etc., eu me tornei um atleta. Quando eu me tornei um atleta, isso já não me pertencia mais. Aquilo. Eu falei, não, agora eu tenho que fazer resultado, eu tenho todas as condições. Então, assim, Mas é disso, ô bro, mas é isso que eu quero pegar esse gancho agora para falar. Você hoje é empresário, você tem uma empresa que trabalha também com esses eventos esportivos, em escolas, em SESCs, até com ativação de marcas em empresas, mas principalmente desse trabalho agora que vocês estão fazendo assim em escolas, no SESCs também, que atinge assim um público
Diversificado. Diversificado, exatamente. Mas também nas escolas, que eu acho que atende aí a um outro público, dependendo da escola que você vai, do bairro que você vai, né? E vocês literalmente atendem todo tipo de público, né? Assim, que isso eu acho que é uma coisa incrível, de novo, pegando gancho já no que você já colocou, que o esporte atinge e pega enfim, Ele é para todo ele mundo. é para todo mundo. E, obviamente, vocês trabalham com vários esportes, vocês criam atividades esportivas, não são só esportes, né? Não é que você vai lá numa escola e ensina um vôlei ou ensina um basquete. Vocês criam atividades esportivas, o que quer dizer brincadeiras e, enfim, variações dentro do esporte, né? Então, é um Sim. pique-bandeira diferente, é um rugby adaptado, é um vôlei de toalha, mas também Tecnologia. a vassoura do Harry Potter como se fosse um touro mecânico. Por exemplo, grava o pessoal jogando rugby, mas aí depois cria e monta literalmente um equipamento para a pessoa ter a sensação que está fazendo scrum do rugby. A pessoa põe a realidade virtual, fica um empurrando o outro ali, com a sensação de que está no meio de um jogo de rugby, mas na verdade a pessoa está sozinha com a realidade virtual, quer dizer, adaptando também a essas atualidades, enfim. Então tem uma série de coisas, mas o que eu ainda sou mais apaixonada é o fato de que vocês criam não só a oportunidade das crianças experienciarem esportes diversificados né, assim, se divertirem através do esporte, mas vocês contratam pessoas que são atletas de fato dentro eu tenho uma dificuldade de falar atleta do atletismo, né? Assim, porque eu acho que fica tão parecido, mas enfim, atleta do atletismo. Porque vai lá a criança brincar de fazer um salto em distância ou um salto em altura ou fazer um teste de velocidade, que nem vocês têm, né, o equipamento que vai de fato fazer, e aí faz um ranking de brincadeira para as crianças que eles piram, porque quem não gosta de uma competiçãozinha, mas você contrata lá um profissional, um atleta profissional, que de fato sabe a técnica daquele esporte, certo? E vai dar dicas valiosas e profissionais ali, profissionais no sentido de que a criança, primeiro, não vai se machucar, estamos preservando as crianças, né? Tomando conta daquela criança, porque tem toda uma responsabilidade, obviamente. Mas não é só isso, né? São professores, são profissionais. Você está, de novo, plantando aquela semente que um dia plantaram em você, talvez criando ali uma curiosidade de um esporte que é super, como você falou, democrático. Eu acho isso maravilhoso. Essa é uma colocação que eu quero fazer, assim, tanto da criança se sentir incluída, né, em alguma atividade ela vai se sentir incluída, quanto de achar ao máximo a forma que vocês contratam essas pessoas que são atletas que às vezes ainda ou não vingaram, não viraram, não sei como fala, mas assim, ainda estão em treinamento, estão tentando conquistar um espaço ainda, né? Estão ainda lutando para fazer essa diferença, então ainda estão buscando patrocínio, ainda. Então essa grana faz a diferença para ser contratado e trabalhar nesses eventos. Então são tantas formas diferentes de fazer a diferença no esporte, nesses eventos, plantando várias sementes ali nas pessoas. E esse trabalho das escolas agora, né, que vocês estão começando, propondo uma coisa que tão comum, por exemplo, nos Estados Unidos, em escolas, em faculdades, mas, de novo, também com profissionais dentro do esporte, do atletismo, numa coisa democrática que a pessoa também não sente que dá para jogar o futebol e tal, mas está encontrando aí a oportunidade de entrar em outros tipos de esportes, plantando aquela semente em escolas que também ninguém nem imaginava, né, de outras categorias e outras classes. Cara, que incrível fazer essa diferença no esporte, né? Porque uma coisa é você ser atleta, você sentir que foi lá plantado, né, lá atrás, agora estamos falando do presente, de bro. multiplicar isso, né? Realmente, obrigado, você descreveu aí exatamente o que a Toro faz. Né? A gente nasceu com essa expectativa de transformar, de pegar toda a paixão, todo o histórico, todo o nosso envolvimento, a nossa experiência com o esporte e romper barreiras, de ser o elo ou o ponto de encontro entre a modalidade
ou as modalidades, e os fãs, ou as pessoas que ainda nem tiveram, Nem nunca sabem que tiveram podem ser ou vir contato a ser com fãs, né? determinadas modalidades, né? Então, a gente nasceu com esse propósito e começamos com o atletismo, né, de tirar o atletismo do estádio e levar ele para diversos outros ambientes. Então, esse foi o primeiro grande desafio. E vem sendo um grande desafio, porque cada vez a gente tenta levar o esporte para espaços menores, né? Sim. E tornando possível que esse relacionamento do fã e gerando aquela experiência do que para mim o esporte assim, é óbvio que é muito legal. Eu comecei fazendo atletismo porque era divertido, Sim. mas assim, mas como que eu passo essa sensação que eu sentia de saltar mais de 8 metros, que é uma sensação de voar, né? É isso. Gente, vocês entenderam, né? São dois carros. Eu tô fazendo aqui para quem tá ouvindo no Spotify, são dois carros assim, ó, parados um na frente do outro, tipo Onix ou HB20. É mais do que isso, com um passo, tipo, corre um pouquinho, dá um passo e pá, e voa, literalmente, porque são dois carros assim, e você tipo, Exato. E aí a gente, uau. então o nosso trabalho ele consiste nisso, né? E a gente é mais do que isso, a gente acabou criando um ecossistema dentro da nossa empresa, onde a gente cria essas ativações, esse ambiente de experiência dentro das modalidades, de uma maneira divertida, a mais imersiva possível, né, diante do espaço, obviamente, que a gente tem, e a segurança. E a pluralidade, porque a gente sempre pensa em atividades que todo mundo pode experimentar. Sim. Desde a criança, os pais, os avós, e em vários casos, os pets, né? O teste de velocidade, Sim. né? Você Os tem pets de é muito cachorro bom. correndo, né? De dog. Sim, Então, é para toda a família, sim. né? Porque o esporte, ele tem que, primeiramente, ele tem que ser um espaço familiar, um espaço de harmonia, de diversão, né? Então a gente tira essa característica de competição, embora a gente tenha pessoas ali nas atividades desafiando um ao outro, que é legal, que é uma coisa que é Mas positiva fica do. livre, né, bro? Porque fica Exato, assim, se a pessoa quer, ele tem um ranking, tem. Quem quer participa, quem não quer dar um nome, não dá o nome. Vai lá um grupo de 4 amigos, eles querem competir entre eles, tá tudo bem. E quem não quer competir também tá tudo ótimo. Acho que esse é o clima gostoso, exato. né? E aí eu digo que é o ecossistema porque a gente pega também quem que orienta essas experiências que a gente proporciona. A gente sempre tem o cuidado de chamar atletas ou Maravilhoso. ex-atletas em atividade, né, que é um ambiente de oportunidade também, que a gente sabe a dificuldade que o atleta brasileiro vive, né, até ele chegar no nível que ele consiga desempenhar suas atividades sem ter essa coxa de retalhos, né, que a gente chama, né, de ter que trabalhar aqui e ali. E então a gente sempre tenta, através da nossa empresa, que o cara se sinta à vontade, primeiramente, para ele ensinar o que ele sabe. Que ele volte para casa e ele sinta que ele foi valorizado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, de valorizar, né, o profissional financeiramente, para valer a pena para ele. E então, o ecossistema ele atende esse tipo de atleta que está ainda em desenvolvimento ou que já teve uma trajetória no esporte, hoje é um professor de educação física ou faz alguma outra coisa, mas ele tem aquela vivência real, né? E também a gente traz os ídolos, né? Que você já participou de várias. Sim, com palestras, com Isso, e a gente instrução. aproxima esses ídolos Uau! também desse público que às vezes não teve a oportunidade de ir numa quadra, de ir no ginásio, de ir num estádio, acompanhar aquele atleta, mas conhece pela mídia, enfim, daqui a pouco está lá conversando com esse E atleta. que tem sempre uma experiência incrível para compartilhar, né, bro? Porque é Exato. outra coisa também ouvir dessas E aí, pessoas. dentro de todo esse contexto, todo esse ecossistema, a gente tem as atividades físicas, né? Que é ali, por exemplo, só a distância, a gente faz com trampolim, com colchão inflável, a pessoa tem aquela sensação de Sim, voar, né? A gente tem também a parte tecnológica também da empresa, que a gente cria um ambiente ali virtual, muito bom. virtual, e isso aproxima aquela criança, aquela pessoa que
está mais conectada com tecnologia, então você aproxima ela também do esporte Sim. através das tecnologias. E nas escolas, a gente começou um projeto muito legal esse ano, que era de ensinar o atletismo extracurricular, com a experiência com atletas em atividade. Então, os nossos Sim. professores são atletas em atividade, para gerar o quê? Essa conexão do aluno com o atleta, essa questão mesmo de ser uma referência. Então, às vezes, os nossos professores vão lá, eles dão a aula ali, e no final de semana ele vai competir um campeonato estadual, uma competição internacional. E aí esse aluno ele pode ir lá acompanhar o professor e a gente está inserindo esses alunos também nesse Nas ambiente competições também de regionais ou municipais, exato, de estaduais. competição e o que a gente vem observando é que está vindo para o atletismo aqueles alunos que eles não se identificaram com outras modalidades, assim, né? Então Isso é eles foram muito lá e legal, encontraram né? uma Porque a gente está modalidade vendo cada individual. vez menos crianças envolvidas, né? Assim, muita criança mesmo, tipo, você fala assim, mas o game hoje, o gamer, né, é uma categoria, hoje tem bolsa de estudos para gamer, não sei o que, programador, e eu acho incrível você incluir também as pessoas com outras características, habilidades e tal. Mas, poxa, a gente está falando aqui do quanto o esporte, na minha visão, é um pilar, é uma importância, é uma disciplina, Sim. né? E aí, sem falar em questões de saúde mental e física, né? Que eu acho que o esporte também tem Nas todo nossas um atividades diferencial. que elas não são 100% virtuais, tá? A pessoa vai lá, ela coloca o óculos de Mas realidade tem um virtual, mas movimento, ela né? tem que fazer um movimento. A força, o Isso, movimento. exato. A gente toma esse cuidado, porque para não sair do nosso status quo, que é o quê? Promover a atividade física. Muito legal. Sobretudo promover a atividade física. E então a gente já teve a oportunidade de participar de diversos eventos assim, e a gente cria muito, né? Então a gente participou da Cuida do Harry Potter, por exemplo, ano passado. Nosso desafio era construir a Nimbus, né? E com um prazo curtíssimo e a gente conseguiu entregar, foi um sucesso. Entre tantas outras atividades que a gente cria, né? E essa parte é muito do Tomer, né? O Tomer, cara, ele Quem é o Tomer? Tomer dá uma aspirada lá e aí a gente tem outros loucos também que abraça e a É gente isso. cria, né? Bro, Então, falando de outras habilidades, vamos entrar agora rapidão, assim, já meio caminhando. Eu quero falar caminhando para o final, mas não dá, porque eu quero falar mais 5 horas aqui conversando com você. Outras habilidades, a música, bro. Porque parte da sua trajetória aí, da sua. Eu diria fuga, mas eu não acho que foi uma fuga, porque eu acho que foi um. Eu vou usar válvula de escape e busca e outras palavras que eu acho que são mais bonitas, porque eu não acho que era uma fuga, eu acho que era uma busca mais, assim, né? De ser. Acabou se tornando quase um músico, mas acho que não um músico. nem Não, mas você aprendeu instrumentos, você compôs um pouco, que eu sei. eu tenho essa. Você criou também uma habilidade ali. Em que momento você acha que tem um paralelo, você acha, do esporte, da música, da criação, eu acho, Eu você acho que acha que tem uma conexão? isso, tem uma conexão, sim. Né? É comum você ver atletas que também desenvolvem habilidades com instrumento musical, né? E tudo que é em outras áreas de criação, que desenho, enfim. No meu caso foi a música e tem uma questão familiar também, né? O meu pai, embora eu não tive muito contato com ele, né? Mas o pouco que eu lembro dele quando vivíamos ali em família era dele tocando. Eu tocava violão, ele tocava vários instrumentos, né? Não Tem uma memória afetiva, profissionalmente, você acha aí tem nisso? demais. E eu comecei a entender isso recentemente, né? Então eu via meu pai tocando e cantando, né? E a minha família toda, por parte de pai, são de músicos. E então, como teve esse gap aí de distanciamento, né? Eu e meu irmão acabamos aprendendo a tocar violão, assim,
talvez um resgate, uma sozinhos, busca ali. assim, né? Eu tinha um tio meu que tocava na igreja também, ensinou a gente um pouquinho, assim. E, e a música, também na minha vida, ela sempre caminhou junto ali, né? Primeiro, assim, no interior, as pessoas acordam muito cedo e como a gente não tinha televisão, como eu disse, até 97, mais ou menos, ouvia-se rádio. E ouvia-se rádio, começava lá 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, um rádio lá, e aqueles sertanejos raiz, Que e o delícia. pessoal cantando em casa, ou músicas evangélicas, então sempre muita música, né? Aham. E só que aí eu comecei a ter uma conexão, né, vivendo no contexto social ali, né, que tinha a gente começou a entender que estava numa situação de vida difícil, né, assim, um monte de problema e etc. Você começa a entender um pouco mais. E aí surgiu o rap nacional, assim, tinha uma rádio chamada Espaço Rap e tinha um programa assim curto, né, em determinada hora do dia, e eu ficava tentando conectar, sintonizar, né, para ouvir as letras, né? E era carregada de preconceito, assim, na minha cidade, também porque atribuía-se o rap à marginalidade, O etc. crime, às Por vezes, conta né? das histórias que eles contavam, mas eu comecei a entender nas letras que, na verdade, eles estavam contando a realidade deles, de vida, do ambiente que eles estavam expostos, e eu vivia no contexto daquele também, num ambiente muito parecido, né? E aquilo bateu em mim assim A sua como interpretação era diferente, né? eu Assim, da interpretei assim, história. falei, Aham. poxa, os caras estão falando que a gente precisa seguir firme, que mesmo que acontece coisas horríveis, a gente tem que seguir firme. Não tá falando para eu também, não era um grito Eles de estão contando, revolução. tipo, realidades e falando para você que não, você não precisa repetir, você pode manter a sua Exato, que você história. tem que seguir firme, e aí veio assim a admiração incrível assim com o Racionais MCs, né, que sou fã assim, até hoje, né, assim, ouço muito, ouço outros grupos também, mas o Racionais marcou a época para mim e para muitos, né, de nós assim, e furou bolhas, né? Furou bolhas assim, quando as pessoas começaram a entender que os caras estavam cantando era a realidade, era um grito, era uma era um grito através da arte, né? Era, né, a revolução pela caneta, pelo papel, né? E eu tinha até um rap que dizia assim, né, na gíria, né, assim, de periferia, né, seu trampo, né, seu trabalho Uhum. e o seu estudo brecam o cano, né, a arma do PM, né? Então, assim, o que eles dizem? Quanto mais, se você trabalhar, você estudar, você não vai levar um tiro, você não vai ser preso, né? Hoje meus filhos têm a oportunidade de estudar num colégio, né, particular, num bom colégio tradicional, assim, e eu vejo a diferença. Então eles vão levar uma vantagem, sim, normal, uma criança que está lá na periferia. Ah, mas tem Falar que não criança, é hipocrisia, né, bro? Não tem criança adianta. que, não, mas tem pessoa da escola pública que chega numa Tem, mas eles federal, têm que lutar muito mais. mas é uma exceção, cara. Sim, eles têm que lutar muito mais. É uma Isso exceção, é é um fato, fato. não é nem assim Não, discurso e pessoas que político nem nada. têm, que vieram de onde você veio e que têm esse raciocínio, essa interpretação É. que você teve, que as pessoas que fazem as escolhas que você fez. É, que sorte, tipo, Então eu a valorizo nossa que muito isso. convive com, né, É. assim, com você e consegue hoje escutar a sua história e ter essa inspiração, porque faz diferença. Porque assim, né? Eu acho que assim, a educação ela teria que ser de qualidade para todo mundo. Acho que isso diminui muito o ponto de partida, Com certeza absoluta. Essa é a base. entendeu? Mas eu não vejo honestamente assim isso mudar. Então, eu tive que correr atrás para ser a mudança que eu acredito. Então, eu coloquei meus filhos, me esforço muito Para colocar numa outra para educação. colocar, para dar uma educação melhor para eles, porque é o primeiro ponto onde eu acredito que, né, eles vão partir de um lugar mais justo, de justiça, aí a gente fala de justiça social, né? E
para que as próximas gerações da minha família, Deus quiser, comecem mais né, equiparadas, né? estejam mais equiparadas. E claro, a gente não pode deixar de acreditar que o Brasil pode, pode ser melhor. A gente tem que, enquanto cidadão, eu estou fazendo a minha parte pela minha família agora, mas assim, eu tenho que ter o senso de comunidade também, de entender que tem muita gente que não saiu daquele lugar que eu vim. Está lá ainda. Você não escolheu se aposentar, na verdade, você foi secretário de esportes E turismo. e secretário de esportes e turismo, e quando você viu, você se aposentou sem saber que você tinha se aposentado, é Foi isso? assim, eu me aposentei relativamente novo, né, no esporte, eu tinha 30 anos, ainda era top 3 do Brasil, Uau! mas já estava naquela transição, assim, Já estava pronto o para uma atletismo transição, estava é no isso? momento, assim, com a dificuldade de patrocínios, né, e aí eu fiz uma análise, assim, né, eu recebi essa oportunidade e eu achei que eu ia conseguir conciliar, Hum, mas quando eu entrei na administração pública, é uma doideira, assim, aprendi muito também. que bom. E foi uma sensação muito diferente, porque o lugar onde eu aprendi sobre esporte, que eu tive a oportunidade de me tornar atleta, eu tinha a responsabilidade de gerenciar, de administrar, Outro papel, para que né? outros jovens pudessem ter, primeiro, as oportunidades de vivenciarem o esporte ali no dia a dia, né, para Que estarem responsa, né? num ambiente mais viável para a vida deles, né, Uhum. com bons exemplos, etc. E aquele que identificasse algum talento dele se desenvolver. Então e com recursos escassos, muito escassos, né? Assim, mas foi com esse desafio, a gente fez um trabalho legal, colhemos frutos em relação a isso, e depois eu me tornei gestor na Federação Paulista de Atletismo, né? Onde eu sigo até hoje, com a missão de ajudar outros como Outros, eu com certeza. a seguirem suas carreiras no atletismo, enfim. Então, Boa. tem essa experiência, né? Então, eu senti muito quando eu vi que o atletismo tinha acabado na minha vida. Assim. Foi, cara, A hora que caiu a ficha, pô, assim. não vou mais treinar, não vou mais para competição, não... E aí, assim, e você sabe que atualmente, assim, nos últimos anos que eu, assim, estou lidando melhor com isso. Demora, E hoje né? eu consigo sentir, hoje eu olho, vou na competição, olho assim, eu vejo as competições, principalmente a prova que eu fazia, né? Dá E vontade aí de dá ir, aquele assim. orgulho, dá aquela saudade, a nostalgia, mas dá aquele orgulho de você ter sido um grande atleta daquela modalidade, E sabe? De você você ser ainda respeitado. ser um cara com Eu marcas ainda tenho recorde, incríveis, embora eu né? torço muito para esse recorde ser quebrado, porque isso mostra a. A evolução do esporte, né? Muito do que você falou que fique de lição e de inspiração, de ensinamento para muitas pessoas, para quem pode já fazer algum movimento, para quem já pode, seja colocar seu filho no esporte, que seja Quem pedir puder na apoiar, escola, se você apoiar. está Exato. num lugar que você tem condições de apoiar, de acreditar, num projeto incentivado, Com de certeza. patrocinar um atleta, sabe? Tenha certeza que faz muito Muita diferença. diferença. Não, Né? Eu vim aqui para contar um pouco da minha realidade isso é e a incrível. gente, né, e a gente contribui para a gente quebrar até alguns paradigmas ou mesmo até algumas curiosidades. Eu não diria nem preconceitos, mas de Mas, você bro, também preconceitos, preconceito. porque às vezes as pessoas não saberiam ou não viriam ou não esperariam É, essa nossa porque eu relação, tinha, né? eu Tipo, tinha em determinado momento da minha vida, eu tinha um preconceito assim, por exemplo, eu tinha nossa, pô, aquelas pessoas que têm grana, né, deve ser tudo mais fácil e tal. Quando eu tive a oportunidade de me relacionar com pessoas que tiveram uma realidade econômica diferente da minha, eu vi que não. Assim, olha, eles não têm os problemas básicos, mas não tem os mesmos problemas que pessoas você são teve, mas pessoas, teve outros problemas, e eu acho que é isso, né? medir Porque dificuldades, as medir emoções, dores, não, né? não tem Medir como, dores não dá. né? Tristeza é tristeza, dor é dor, é, falta é falta, seja falta de condições Básicas básicas para ou. viver, ou seja falta de alguém, falta de não sei o quê. Enfim,
as pessoas sentem, os sentimentos não são tangíveis, assim, né? Não dá pra falar que É você isso. sofreu mais do que eu ou vice-versa. Não dá, Cada um com não tem suas, escala de dor, né? cada um com as suas guerras, né? E suas batalhas As e suas suas batalhas. lutas. Então, isso para mim é a maior riqueza que eu tenho, é de ter tido essa oportunidade de quebrar os paradigmas que eu Paradigmas. tinha, os preconceitos, e eu sigo quebrando também, e eu sigo impactando também pessoas que, porventura, tenham Com certeza. alguns preconceitos, Com com certeza. E que você continue nessa luta cada vez mais forte, com certeza com um time grande do seu lado, porque a gente com certeza faz parte assim, e desse a gente está se time. unindo em prol, né, Um bem maior, que é um isso, acho que bem. no final das contas a gente precisa se unir, Sim. né? A gente precisa se unir, a gente precisa Quanto mais união e mais amor e mais força, melhor, né, bro? E se mais pessoas entendessem, né, sobre isso e se desarmassem, melhor ainda. Bro, para caminhar aqui para o fim, um livro. Indica um livro para o pessoal. olha, eu gosto muito de livros biográficos, né? De histórias de pessoas, de histórias de superação. Mas tem um livro que eu li recentemente, eu acho muito legal, assim, que conta histórias de pessoas que vieram de um contexto, de um lugar, do mesmo lugar que eu vim, assim, e que se tornaram, assim, empresários, assim, Sim, através da educação, da legal. arte, da cultura, da música, enfim, tiveram ascensão, né? Tiveram a sua transformação. Então, um livro chamado Gerando Falcões. Gerando Gerando Falcões. Eu vou Falcões. colocar o link, É pessoal, um para livro vocês, o nome certinho, tudo nos comentários, tanto do YouTube quanto do é Spotify. legal porque tem muita gente vendo daquele discurso de lamento, De posição de etc. vítima, Mas que resolveram, peraí, não dá pra gente ficar só reclamando, a gente tem que ir pra cima. sim, vamos Não que eles não agir. tinham o direito de Sim, sim. reivindicar, mas eles decidiram agir. E esse livro fala Se muito sobre colocaram de outra forma. E esse livro fala muito sobre isso, e eu me identifico bastante, porque eu também fiz isso, eu arregacei as mangas e falei, peraí, Que legal, ninguém vai Bruno. me dar nada, eu tenho que ir lá e pegar. Quando eu tiver numa posição, aí eu vou e ajudo, porque eu sei o quanto foi difícil para mim. Sim, Tem que seja sistemático, sim, com que tenha um certeza. sistema, que o cara consiga, que daí a gente vai criar mais bons exemplos na sociedade, então a gente vai diminuindo em todas as áreas, né? Então, assim, então o nosso IDH ele vai melhorar em Com tudo, certeza. né? E a gente tem que ter visão de futuro em relação No a isso. mínimo isso, né, bro? No mínimo a chance de você começar um esporte na sua cidade que te faça bem, né, na saúde mental, Sim, na saúde física e, por que não, uma possível oportunidade de exato. carreira no futuro, quiçá de ser um atleta, né, diferenciado ali no seu, por um Sua período que seja, modalidade. porque a gente nem começou a falar sobre e aí, acabou, fui atleta, obrigada, sou jovem e tenho que começar tudo de novo, porque a gente falou aqui um pouco, né, da sua carreira, do seu potencial e tal, mas tem todo, e vou trazer aqui um outro atleta maravilhoso que eu sou apaixonada, vou deixar esse 3 pontinhos aqui para falar também sobre. E aí, fui atleta olímpico, e agora o que eu faço? Porque também é um outro desafio, né? E é um Essa outro. transição Essa de transição também carreira, ela é complicada é para muita mas gente. a gente não chegou nem ainda no termos educação e esporte ainda para todo mundo, né, Mas é bro? isso, o atleta brasileiro ele chega com um monte de cicatrizes, né? Quando ele chega numa Olimpíada, quando ele chega num... Então, às vezes ele não leva só as cicatrizes do treino, da dedicação, ele leva todo esse contexto social, de repente, Com da certeza onde que ele veio, ele absoluta. está preocupado se a família está bem, enfim, não é uma desculpa, é uma realidade, É isso. Não, né? a gente não está falando do drama, sem tirar o drama que existe, a gente está falando de fatos, atitudes, ações, histórias e consequências, né? É, Porque aqui ninguém, não é a questão de ser ou não ser vítima, se colocar ou não, e nem eu aqui, porque também tenho certeza que julgadores temos em todos os lugares, né? E falando normal, assim, ah, aqui que é a essa é a menina que nunca. democracia. Porque, não, mas é fato, bro. Eu vou ter pessoas que vão assistir e vão falar, legal, tá aí a menina. Loira de olho claro, que nunca teve um problema, falando com pessoas que potencialmente tiveram problemas que ela não sabe nem nada a respeito.
Com certeza temos pessoas assim em todos os lugares e teremos. É que, graças a Deus, eu e você, a gente sempre falou de igual para igual, a gente sempre teve essa conversa franca, sem mimimi, sem medir palavras. A gente, acima de tudo, sempre teve muito respeito um pelo outro e pela história um do outro. A gente já falou sobre os seus problemas, desafios e questões e sobre os meus, do meu jeito, da minha história. O importante, assim, a gente sabe que tem sim uma questão, ponto. Mas a gente só vai progredir quando se a gente continuar diminuindo essas distâncias. E falando de forma franca. Você tá me ouvindo, eu estou te ouvindo, e acho que as pessoas poderiam fazer mais isso, né? De não generalizar as pessoas, estereotipizar, né? E de conhecer, né? A gente quer que o Brasil seja um país de oportunidades, de diminuirmos as distâncias sociais, né? De as pessoas terem um básico para, ou as coisas fundamentais para terem dignidade na vida, é isso, né? Então, essa é a minha luta, né? E é muito legal poder estar nesse espaço aqui falando sobre isso. Mas, bro, já deixa seus arrobas, se as pessoas quiserem te acompanhar, continuar acompanhando a sua história, o seu trabalho com a Toro, não sei se pessoal, profissional só, vou colocar nos comentários. Tá, o meu arroba é bispo8m, de 8 metros. Ahá! E tô começando a trabalhar mais na minha rede social, também era uma coisa que era um desafio. Eu conheço uma pessoa que é boa de marketing, se você precisar. Vou ver se eu falo com ela. E é isso, muito legal estar aqui com vocês. É isso, pessoal. Eu tenho aqui uma solicitação nos comentários, porque é ao vivo, só que não é ao vivo, é gravado. Você já sabe disso, que eu faço essa piada todo episódio, não vou perder um. O pessoal quer uma palhinha do músico Rogério Bispo, pode ser? Olha, apareceu um violão estiloso aqui. Uau! É da nossa patrocinadora, Maia Kotler. Obrigada, gatinha. Roxo, muito legal. É isso, é para combinar com a estante. Mas só se você cantar. E outro, it's another 500. Tem que cantar, e eu consigo. Não, você canta e eu finjo que eu tô cantando aqui. Tá tudo bem. Você vai cantar. Vai, bro. Eu não sei cantar. Sabe qual é, né? Mas eu nem sei quando começa, eu não sei nada. Você vive inventando maneiras de dizer sempre não, pra dizer que me quer, fazendo besteira, desistir sem saber, sem tentar, sem viver. Isso já tá virando novela. Não precisa assistir pra saber o final. Vem pra mim, então eu vou lhe mostrar. Vem pra mim, então eu vou lhe mostrar. É assim que se faz, é assim que se ama. Se eu te quero tanto, eu te quero bem. Assim que se faz, assim que se ama. Se eu te quero tanto, tanto. E eu que tenho talento pra música, né? Para. Muito bem. Eu acho que tem que ter sempre uma palhinha da Daphne. Musical. Aqui a gente vai lançar um violão em voz nesse outro canal do Rei Pips. Obrigada, bro. Obrigado, gente. É isso, pessoal. Mais um episódio. Obrigada para vocês por terem vindo. Sigam o canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem, façam todo esse blabs. Spotify ou YouTube, como vocês preferirem. Esse foi Rogério Bispo, maravilhoso. Roger, bro, para quem é próxima, que sou só eu, você não, se controle. Beijo, obrigada. Tchau.